Olá, meu nome é Thiago Leite. Hoje a aula é sobre exames laboratoriais, raciocínio clínico laboratorial nas diferentes anemias. Aqui embaixo meus contatos, no Instagram, Prof. Thiago Leite, e-mail tclleite@gmail.com e o meu canal do YouTube, Thiago Leite, onde você encontra diversos outros vídeos. Bom, essa é a quinta e última parte dessa aula, onde a gente vai tratar sobre anemia macrocítica, a clínica, exames laboratoriais e o tratamento. Anemias podem ser microcíticas, macrocíticas ou normocíticas de acordo com o VCM. Chegou o momento de falar das macrocíticas, ou seja, com um VCM superior a 98 fentolitros para adultos. Ela pode ainda ser classificada em megaloblástica por deficiência de B12 ou folato ou não megaloblástica. Bom, então anemias macrocíticas, as megaloblásticas, por deficiência de folato ou B12. Eu vou falar inicialmente um pouco sobre a folato e sobre a B12, em relação à alimentação, em relação também à digestão, absorção e o metabolismo intermediário, para depois, na sequência, abordar a questão dos exames laboratoriais e o tratamento. Bom, começando aqui com o folato e o ácido fólico, que eles não são sinônimos, embora aqui na apresentação eu vou falar como se fossem sinônimos, folato e ácido fólico, como sendo a mesma coisa, mas de fato não são. Então vocês podem ler aqui embaixo, olha, os termos folato e ácido fólico são normalmente utilizados como sinônimos da vitamina hidrossolúvel B9. Entretanto, não são a mesma estrutura. Então, como vocês podem ver ali no modelo, o ácido para-aminobenzoico, ou PABA, ele está associado no seu lado esquerdo aqui no modelo a um anel de piterina, e aí forma o ácido piteróico, e também está associado agora do seu lado direito ao ácido glutâmico. Se tiver associado apenas a um ácido glutâmico, ele é o ácido fólico. Tá? Então o ácido fólico é o mais estável do que o folato e está presente normalmente nos suplementos. É o produzido pela indústria, mas é raramente encontrada na dieta, na alimentação, na comida. Então, novamente, ácido fólico é mais estável, é produzido pela indústria, está nos suplementos e é um anel de PABA, ácido para-aminobenzoico, associado a um anel de piterina e associado a apenas um ácido glutâmico. Já o folato é muito semelhante ao ácido fólico, porém, ao invés de ter apenas um ácido glutâmico, ele tem uma cauda grande de ácidos glutâmicos, e é o que é encontrado normalmente nos alimentos. Bom, vale destacar que o ácido fólico é uma vitamina essencial. As bactérias sintetizam, mas os seres humanos não. Bom, aqui tem alguns alimentos, né, que a gente pode encontrar com folato ou ácido fólico. Tem alimentos fortificados também, como a farinha de trigo ou farinha de milho. Deve conter, segundo a legislação brasileira, para cada 100 gramas, de 4 a 9 miligramas de ferro e de 140 a 220 microgramas de ácido fólico. Isso para tentar erradicar, né, a deficiência de ácido fólico na nossa população. Vale dizer que o ácido fólico no nosso organismo, em torno de 50%, fica estocado no fígado, por isso que o fígado é uma boa fonte de ácido fólico na alimentação. Na dieta, além do fígado, temos outras fontes, com certeza, como as verduras com folhas verdes escuras, os cereais fortificados, como já citado, o próprio fígado, feijão, laranja, tomate e gema de ovo. O folato está sob a forma de poliglutamatos, como eu citei, que são hidrolisados em monoglutamatos, ou seja, em ácido fólico, lá no nosso trato gastrointestinal. Então, o nosso trato gastrointestinal tem enzimas que conseguem retirar aquela cauda, né, de glutamato, formando monoglutamato, que é o ácido fólico, que já é o produzido pela indústria, que é o mais estável na forma ali de suplemento. Vale destacar que essas enzimas que retiram essas caudas de glutamato do alimento é uma enzima que tem esse nome estranho, que é uma hidrolase de pteroil poliglutamato, uma peptidase, né, que é dependente de zinco. Então, a deficiência de zinco pode diminuir a absorção de folato. Não vai atrapalhar em nada a questão do ácido fólico. Tá? Vale destacar também que o folato é considerado termolábil, ou seja, se cozinhado, perde-se a qualidade do ácido fólico como vitamina a ser absorvido. Bom, aqui só para destacar aqui algumas formas, já no metabolismo intermediário, né, como o folato pode se encontrar. Na verdade, ele tem que ser convertido em tetrahidrofolato, ali na sua esquerda acima, e depois ele pode ser interconversível, né,
em diversas outras formas, como metilfolato, como formiminofolato, o formilfolato, o metilenofolato e o metenilfolato. Tá? Então a grande função aí do tetraidrafolato, isso já na sua forma ativada no nosso organismo, ele faz parte, né, ele é uma coenzima de reações de transferência de um carbono. Como vocês podem ver destacado em vermelho ali, você sempre tem um carbono ali em diferentes formas, né, e ele pode ser então transferido para outras reações enzimáticas que estão necessitando desse carbono. Tá? Então, por exemplo, metabolismo de ácido nucleico, síntese de RNA, de DNA, de diversos aminoácidos, de creatina, de carnitina, diversas outras reações importantes. Então ele existe sob essas diversas formas químicas que têm essas diversas funções. Também vale destacar aqui que aquela forma ali, o N5-metiltetrahidrofolato, é a forma predominantemente nos alimentos e representa 98%, né, sob a forma como o folato se encontra no plasma humano. Então é a forma mais importante ali, o metiltetrahidrofolato. E também a principal forma estocada no fígado. Então as funções aí, a forma ativa é o THF, ou tetrahidrofolato. Os folatos atuam como cofatores em uma série de reações conhecidas como o metabolismo de um carbono. Você pode transferir carbono sob as suas diversas formas. Então, a função do folato é mediar a transferência de uma unidade de carbono para uma série de substratos para outras enzimas que vão seguir então o metabolismo intermediário. Envolvido, dentre outros, previne a anemia megaloblástica, necessário para o crescimento, formação de hemoglobina, metabolismo de aminoácidos, por exemplo, participando da interconversão de aminoácidos, por exemplo, no catabolismo da histidina em ácido glutâmico, conversão de serina e glicina, conversão de homocisteína e metionina, previne a formação excessiva de homocisteína no organismo, que pode ser considerado um fator de risco para doenças cardiovasculares, previne defeitos no tubo neural de recém-nascido, fundamental folato na gestação, síntese de purinas e pirimidinas, né, para formar, por exemplo, aí, DNA durante uma célula que duplique rápido na divisão celular, na mitose, como é o eritrócito, na hora de formar então as hemácias. Então, a divisão celular ela faz parte desse metabolismo. Metilação do DNA ela faz parte de metilação, fundamental do metabolismo de metilação, como doador de carbono, né, como CH3, por exemplo. Então, metilação do DNA influencia na expressão e na estabilidade genômica. Então, realmente, o folato é muito importante. É hidrossolúvel, nosso estoque é pequeno, em torno de 3 meses ele acaba sendo depletado lá no fígado. Então, a gente tem uma certa demanda aí por folato, diária. Aqui a sequência bioquímica e hematológica de deficiência. Então, a análise do folato sérico é o mais sensível. Você está vendo ali semanas de depleção do folato, o que vai aparecendo para a gente nos exames laboratoriais. Então, o folato sérico logo acusa e acaba diminuindo em concentração. Então, a análise do folato sérico reflete o folato circulante, sendo sensível a mudanças agudas na ingestão da vitamina. Até porque, como eu acabei de citar, nosso estoque é limitado. Então, logo, o estoque acabando, o folato sérico vai ser refletido. E a gente pode ver ali que em 4 semanas, 1 mês, 2 meses que seja, o folato sérico já começa a sentir a depressão, né, do folato e a falta pela dieta. Por outro lado, o folato eritrocitário, que é outro que a gente pode estar ali vendo, mas já é muito mais tardio, reflete o estado nutricional relativo à vitamina em longo prazo, uma vez que essas células, os eritrócitos, incorporam o folato durante a sua formação e retém, né, os 120 dias de sua vida. Então a dosagem do folato eritrocitário, do interior dessa hemácia, né, ele não vai refletir aquela depressão aguda. O folato eritrocitário não reflete as diferenças da alimentação de forma aguda. Um outro dado interessante no exame laboratorial para detectar a deficiência do folato, por exemplo, é essa hipersegmentação de neutrófilo. Então guarda isso, hipersegmentação no neutrófilo. Já vou comentar sobre ele. FIGLO é uma sigla, né? Também pode estar sendo analisado, mas de uma forma também não tão precoce quanto o folato sérico. Então, FIGLO na urina, não é no sangue, é na urina como indicador de depressão também de folato. Interessante aqui também destacar em amarelo, embaixo, diferente do que ocorre na anemia por deficiência da vitamina B12, na anemia por deficiência de ácido fólico, geralmente não ocorre o quadro neurológico, exceto quando presente o alcoolismo.
Então vale destacar que numa anemia megaloblástica por deficiência de B12, como a gente vai ver mais para frente, pode acontecer um quadro neurológico importante se não tratado precocemente. Na deficiência por folato isso não tende a acontecer, a não ser se estivermos falando aí de um alcoólatra crônico. Observe agora a macrocitose. A macrocitose já é tardia. Então, observar o hemograma, o VCM, que nossa célula está macrocítica, já é um evento tardio. A gente pode perceber que está faltando folato para o nosso cliente analisando o folato sérico. É muito mais precoce. A macrocitose já vai acontecer ali com 20 semanas, por exemplo. Uma medula megaloblástica, ou seja, uma medula que vai tentar responder essa falta de folato, vai tentar produzir uma maior quantidade de células para responder a essa anemia, mas não vai estar conseguindo. Ou seja, vamos ter uma medula cheia de célula, tentando fazer mais hemácia, mas a etapa final, que é a hemácia madura, ela não consegue produzir de forma adequada. Até consegue fazer aquelas células mais jovens dentro da medula óssea. Ou seja, uma medula óssea produzindo muita célula, de fato, mas que acabam morrendo em boa parte, não refletindo, então, a quantidade adequada de hemácia já no sangue. Tem muita célula nova, mas morrendo na medula óssea, então a gente está falando de uma anemia, né? A hemoglobina já está baixa. Tá? Então, só frisando aqui novamente que a macrocitose já é evento tardio. Se a gente pudesse olhar o folato sérico ou essa hipersegmentação de neutrófilos, seria mais interessante. Então, em A você vê uma medula óssea normal, e em B já megaloblástica. É a medula óssea. Nem chegou ainda no fluxo sanguíneo. Então, você pode observar ali aquelas células macrocíticas. Então, as células da hematopoese respondem com crescimento e maturação assincrônicos entre o núcleo e o citoplasma e eventual inviabilidade celular. Esse crescimento assincrônico, ou seja, entre o núcleo e o citoplasma, é justamente porque se estiver faltando folato ou até B12, né, aquela célula que tem que se dividir de forma rápida, uma mitose rápida, como acontece, né, com as hemácias, ela não consegue. Porque, imagina, você tem uma célula que tem que virar duas. Para uma célula virar duas, você tem que duplicar o material genético. Aí que está a falha, né? Você não está conseguindo duplicar o material genético de forma adequada na deficiência de folato e B12. Porque eles são fundamentais para produzir, por exemplo, de forma adequada, a purina e a pirimidina, fundamentais para a síntese do DNA, duplicação do material genético. Isso não está acontecendo. Então você fica com uma célula bastante grande, que não consegue se dividir em duas. Então fica uma célula macrocítica, mas que não tem uma função adequada. Ela não consegue exercer a função adequada, por vezes morre dentro da medula óssea, mas se ganhar corrente sanguínea como hemácia macrocítica, a meia-vida também não é legal, não fica entre 120 dias, fica até com uma certa anemia hemolítica também, você perdendo célula com uma velocidade mais rápida e com uma função não tão adequada. Temos pró-eritroblastos e eritroblastos basófilos agigantados, são células mais jovens, né, que estão na medula óssea, acumulam-se, proliferam e morrem na própria medula. Então a eritropoese é ineficaz e essa hiperceluridade, ou seja, essa quantidade grande de células na medula óssea, até destoa, né, dessa anemia periférica, desse conteúdo menor de hemoglobina e de eritrócito na periferia. Então vale destacar esse quadro, esse panorama aí nessa anemia megaloblástica, que não dá para saber só olhando o VCM ou só olhando também a microscopia, uma anemia megaloblástica, macrocítica, se é deficiência de folato ou B12. Hematologicamente, não tem como distinguir se a deficiência aqui é de folato B12. Depois eu vou mostrar um pouco mais para frente outros exames laboratoriais para você fazer um diagnóstico mais preciso. Claro, se tiver faltando folato ali no soro, já é um indicativo que folato está faltando. Não dá para descartar que B12 também não esteja faltando de forma concomitante. Então vamos ver mais para frente como a gente poderia fazer esse diagnóstico diferencial. Bom, lembra que eu falei sobre os neutrófilos hipersegmentados? Isso também acontece de forma precoce, como a gente viu. Isso é muito interessante pelo seguinte, você vai lembrar dos vídeos anteriores, a anemia ferropênica é microcítica, então a célula é pequena, a hemácia é pequena. Né? E aí agora eu estou mostrando para vocês que na falta da B12 ou folato, a célula é grande, é macrocítica. Imagina se você tivesse essas duas condições juntas, né? Além de estar faltando B9 e B12 para mim,
também está faltando ferro, é uma anemia ferropênica. Qual seria a tendência então? Nem de microcitose e nem de macrocitose. A tendência seria de normocitose, uma hemácia com tamanho ali normal. Então o que acontece? Interessante aqui. Se essa anemia ferropênica coexistir, ela pode mascarar de certa forma essa macrocitose e até essa célula então que a gente chama de um ovalócito, né? A ovalocitose que você pode observar na microscopia. Mas ela não vai mascarar a segmentação nuclear dos neutrófilos. Então, por isso é interessante esse exame. Por mais que a minha célula esteja normocítica, por exemplo, mascarando uma macrocitose que eventualmente estaria ali, mas não está, mas se apresentar segmentação nuclear dos neutrófilos, que é precoce, na condição da falta de B12 ou folato, né, aí caracteriza que está faltando folato e B12 também, mesmo a célula normocítica. Então a ferropenia, ela mascara o VCM, mas não mascara esses neutrófilos hipersegmentados. Então mais de 5 lobos nucleares, como está representado aqui na figura, né, já representa aí um neutrófilo hipersegmentado, como você pode ver também destacado ali na microscopia. E aí você já pode estar pensando na falta de B9 e B12. Bom, grupos em risco de deficiência de folato. Idoso, dietas restritivas para perda de peso, onde falta micronutrientes, por exemplo. Doença celíaca, doença de Crohn, por conta de uma absorção bastante limitada. Anemia hemolítica, onde a demanda por folato aumenta bastante, por B12 também. Gestação e amamentação, até por isso que é indicado, né, a suplementação de folato durante a gestação, devido ao rápido crescimento dos tecidos durante a gravidez e as perdas através do leite, né, durante a amamentação, você precisa repor folato. O alcoolismo bloqueia o ciclo enterohepático de reabsorção do folato, diminui a ingestão, porque o alcoólatra normalmente não consome alimentos fontes de folato, inibe algumas enzimas importantes do metabolismo intermediário do folato, então realmente o alcoolismo acaba prejudicando bastante esse metabolismo do folato. Pacientes alcoólatras tendem a ter células macrocíticas. Agora falando um pouquinho da cobalamina. A cobalamina você tem ali um cobalto central, como vocês podem observar, também é essencial para o organismo humano, nós não produzimos. É sintetizado por algumas bactérias e membros do reino Archaea. Tá? Então vocês podem ver algumas formas dessa cobalamina, em termos de estrutura química. Né? Você pode, por exemplo, ter metilcobalamina, que é muito importante para o metabolismo intermediário humano. Cianocobalamina, que é a principal forma de você estar suplementando, é a forma mais estável. A deoxadenosylcobalamina é uma outra forma também no metabolismo intermediário, como a gente vai poder observar. Uma outra enzima acaba tendo como cofator deoxadenosylcobalamina. São os principais aqui que eu vou destacar para vocês no momento. Então, produtos lácteos, carne, fígado, peixes, mariscos, ostras e ovos, e algumas algas, mas muito questionável, são as principais fontes na alimentação para cobalamina. E aí você já fica pensando que o vegano realmente fica complicado só pela alimentação ter acesso à quantidade satisfatória de cobalamina. Provavelmente ele vai ter que suplementar. Diferentemente do folato, a cobalamina é termoestável, ou seja, né, a carne pode ser cozinhada ou fervida e a vitamina não vai se alterar. E aí dentro do metabolismo intermediário, como a gente também vai ver com mais detalhes mais para frente, ela pode ser convertida em duas coenzimas e ativadas no metabolismo humano. Só existem duas enzimas no metabolismo humano descritas que usam cobalamina como coenzima. Tá? E as duas coenzimas são exatamente essas, a metilcobalamina e a 5-desoxadenosylcobalamina. A cianocobalamina, como eu já tinha destacado, é a preparação comercial de B12, é a forma mais estável. Bom, fontes alimentares eu já destaquei, o fígado é o principal, até porque ali que é estocado, é uma vitamina hidrossolúvel, mas assim como o folato, a gente consegue estocar em algum grau no fígado. E aqui eu já destaco, né, que diferentemente do folato, que você estoca folato por 2, 3 meses, a cobalamina, dependendo da situação, você consegue estocar até por anos. Então, uma anemia megaloblástica por deficiência de cobalamina ou de folato, já fica claro aqui que é muito mais raro você ter uma anemia megaloblástica por deficiência de cobalamina. É muito mais normal e corriqueiro, na prática clínica, você ter uma deficiência por folato, porque o folato fica depletado muito mais rapidamente. Tá? Mas destacando aqui novamente, carnes, peixes, leite, derivados,
né, fígado, até a suplementação, são as principais fontes aí de cobalamina. Ovos também, gema, tem uma boa quantidade. Digestão e absorção da cobalamina, né? Então, a cobalamina ingerida pelos alimentos, ela está associada às proteínas, tá? Então, como você pode observar aqui em cima no modelo. Então, o que acontece? Quando esse alimento rico em proteína, rico em cobalamina, chega no estômago, ali você vai ter a ação do ácido clorídrico, o pepsinogênio vai ser convertido em pepsina, e aí essa pepsina, que é uma enzima, começa então a liberar a B12 dessa fração proteica nos alimentos, tá? E após essa liberação da cobalamina, ela pode se unir essa proteína chamada aptocorrina, tá? A aptocorrina é produzida então no estômago, vai se associar a B12 justamente para impedir que a B12 seja degradada ali também naquele ambiente ácido. Então a aptocorrina é uma mistura de glicoproteínas secretadas principalmente nessas glândulas gástricas, aparentemente também pode ser secretada na glândula salivar, mas a principal secreção acaba sendo nas células gástricas. Tá? Então o pH ácido estomacal favorece essa ligação aí da B12, né, da cobalamina, com a aptocorrina. Então esse complexo agora B12 aptocorrina acaba passando, né, pelo estômago, chegando no duodeno, e ali a gente vai ter toda aquela secreção do suco pancreático, que é bastante básico, é alcalino, e justamente esse pH mais alcalino, proveniente do suco pancreático, e mais algumas enzimas ali do suco pancreático, vão hidrolisar essa aptocorrina, liberando a B12. E aí o que vai acontecer nesse momento, né? A B12 aparentemente agora está livre, mas vai favorecer a sua ligação, está livre da aptocorrina, né? O que vai favorecer a sua ligação agora com o fator intrínseco. Fator intrínseco esse que foi produzido lá no estômago também. Então o fator intrínseco é uma glicoproteína secretada pelas células parietais do estômago, que vai se associar então à cobalamina ali no seu duodeno, protegendo a cobalamina de degradação pelas enzimas pancreáticas. Tá? Então você tem todo esse cenário aí. E no ilho, principalmente no ilho, talvez no duodeno alguma coisa também, mas principalmente no ilho, essa cobalamina vai ser absorvida por transporte ativo, que seria o principal modo de absorção, transporte ativo, com gasto de energia, que é o mais importante então, e também por transporte passivo, que seria o menos importante. Tá? Vale destacar aqui que a anemia perniciosa você não produz o fator intrínseco, isso também pode cursar então com uma anemia megaloblástica, não por falta da B12, sim da alimentação, mas é porque a sua absorção da B12, que é dependente do fator intrínseco, vai ficar muito mais prejudicada. Da mesma forma, quando você tem, por exemplo, gastrectomia. Então você também pode retirar parte do estômago e justamente você pode retirar aquela parte que produz bastante fator intrínseco. Então também pode ter falta, né, de cobalamina em pessoas que passaram por essa cirurgia. Depois que passamos pela questão da digestão e absorção, olha aqui agora um zoom. Você tem essa cobalamina associada ao fator intrínseco, tem um receptor ali, e aí a gente consegue fazer essa invaginação na membrana e vai se formar um endossomo. Esse endossomo vai culminar num lisossomo, e nesse lisossomo a gente vai conseguir separar a cobalamina do fator intrínseco. E essa cobalamina vai ser associada na sequência àquele TC2. Quem é o TC2? É a transcobalamina 2. Então a transcobalamina 2 é uma proteína que se associa à cobalamina e chega no fluxo sanguíneo. Então você acaba absorvendo aí a cobalamina. Então transcobalamina passando a ser essencial nesse momento. Tá? Então a gente também tem aqui destacando uma circulação enterohepática, cerca de 50% da secreção de B12 na bile vai ser reabsorvida, a gente não perde ali, por exemplo, nas fezes. A excreção é na urina, quando os níveis de B12 circulante excedem a capacidade da ligação sanguínea, típico após a injeção de B12. Se você estiver fazendo tratamento, né, de B12 via injeção, você pode exceder em algum grau a capacidade de ligação circulante, né, via transcobalamina da B12, e ela fica livre e o livre pode ir embora pela urina ser excretado. Bom, a excreção também se dá por perdas fecais, a B12 não reabsorvida pela circulação enterohepática, descamação das células, também haverá uma excreção, uma perda, e síntese pela microbiota intestinal. A síntese se dá no cólon, não podendo mais ser absorvido. Tá? Então, ali no cólon também é uma produção de B12 que vai ser eliminada.
outras perdas, por exemplo, também pela pele. A perda diária está em torno de 0,1 a 0,2% do pool de B12. Tá? E aqui é uma brincadeira cartão vermelho, na verdade, é a eliminação e a excreção aí da cobalamina. Bom, o estoque, como eu já havia falado, o estoque acaba sendo grande no nosso organismo. Cerca de 60% da B12 fica estocada no fígado, sob a forma de adenosilcobalamina. Cerca de 30% fica estocado no músculo e a menor parte circulante. Vamos dar uma olhada. Cerca de 10% fica, entre aspas, estocada na transcobalamina 1, sob a forma de metilcobalamina. As reservas de cobalamina no organismo humano se mantêm por cerca de meses, na verdade até por anos. Vale destacar aqui, 10% da cobalamina fica, entre aspas, estocada na transcobalamina 1, sob a forma de metilcobalamina. E o que acabei de citar anteriormente, ela é absorvida lá no enterócito, lá do ilho, e ela é transportada pela transcobalamina 2. Tá? Então, quem transporta para as outras células e tecidos é a transcobalamina 2. Mas o estoque no sangue referenciado é a transcobalamina 1. Então, são funções diferentes. Existe até uma transcobalamina 3, mas é muito pouco estudada. E é justamente isso que eu destaco aqui agora. Transporte plasmático. A transcobalamina 1 transporta a maior parte da cobalamina circulante. Acabei de citar isso. Majoritariamente sob a forma de metilcobalamina, que representa de 60% a 80% da cobalamina plasmática, mas só representa 10% da cobalamina enquanto estoque. A maior parte do estoque está no fígado e depois no músculo. 10% só no plasma associado à transcobalamina 1. Tá? Mas ela representa a transcobalamina 1 cerca de 60% a 80% da cobalamina plasmática. O restante ficando na transcobalamina 2 principalmente, 10% a 30%. Então a transcobalamina 1 é considerado um reservatório, o estoque de cobalamina no plasma. Mas fica indisponível para as células, está vendo que curioso? Então a transcobalamina 1 ela não consegue passar a cobalamina para as células, tá? Fica indisponível para as células, pois não há receptores celulares descritos para a transcobalamina 1. Já a transcobalamina 2 transporta a menor parte de cobalamina plasmática, só 10 a 30%, como eu já citei, mas é responsável pelo transporte da vitamina para as células. Então, após a captação celular, os lisossomos degradam a transcobalamina 2 e a cobalamina entra no metabolismo intermediário para fazer parte, como eu já citei, de duas reações específicas no nosso corpo, que eu já vou mostrar. Transcobalamina 3, pouco estudada. Embora possa ser sintetizado por todas as células do corpo, a célula endotelial é a fonte primária da transcobalamina. Então, uma nota aqui, na ausência da proteína transportadora celular, a cobalamina não é captada pelos receptores da membrana celular, evitando assim a sua captação pelos tecidos. Entretanto, pode causar a rápida diminuição da concentração intracelular de cobalamina. Essa falha ao nível celular contrasta com os níveis normais de cobalamina no sangue. Então, vê se você entendeu. Você tem condições que você tem ausência da proteína transportadora celular. Então, o que acontece? Se você tem uma deficiência na proteína que transporta a cobalamina para dentro da célula, a cobalamina dentro da célula começa a cair em concentração. Então, a célula sente a falta da cobalamina. Isso vai contrastar no exame, por exemplo, se você for avaliar B12 no soro, no sangue. Porque o B12 no sangue vai estar normal. Pode estar normal, mas vai contrastar com a B12 intracelular, que já vai estar totalmente depletada por uma deficiência no transporte de cobalamina. Isso pode acontecer e não é tão raro. Então, contrastando a B12 nível sérico, normal, com a B12 intracelular, que está depletada por conta de um transporte intracelular falho. Então, nem sempre, na verdade, a B12 no soro seria o melhor exame para você detectar a falta de B12 intracelular. Então, fica essa dica aí. Fatores que afetam o requerimento de cobalamina: anemias megaloblásticas, por deficiência de B12, gastrectomia, como eu já havia citado. A anemia megaloblástica aparece por deficiência do fator intrínseco. Você tira parte daquelas células que produzem fator intrínseco numa gastrectomia. Má absorção intestinal presente nas diarreias crônicas, esteatorreias, tumores intestinais.
Doença de Crohn, doença celíaca, parasitas, supercrescimento bacteriano no intestino delgado, insuficiência pancreática crônica, HIV, drogas antidiabéticas como a metformina e fenformina reduzem a biodisponibilidade. Envelhecimento, hipoclorhidria, acloridria, atrofia gástrica, tudo isso envolvido. A deficiência da B12. Além disso, secundária ao aumento da utilização. Você tem uma grande demanda por B12. Ocorrem síndromes de mieloproliferativas, anemia hemolítica e pode ocorrer também na gestação. Anemia por deficiência de absorção da vitamina B12 ao nível do íleo. Por exemplo, anemia perniciosa, que você não produz o fator intrínseco. Doenças com ressecamento no íleo distal. Anemia megaloblástica por deficiência congênita da transcobalamina 2 ou pelo receptor celular para transcobalamina 2. Isso eu acabei de citar. Então você tem uma deficiência congênita, né? E você não consegue transportar de forma eficiente a cobalamina para o meio intracelular, seja por falta da transcobalamina 2 ou pelo receptor celular para transcobalamina 2. Outras situações que podem aí aumentar o requerimento de cobalamina: vegetariano, vegano, né? Estrito, vai ter que suplementar, gestação e síndrome de Zolli-Ellison, onde você também vai ter hipocloridria lá no estômago e vai prejudicar a digestão e absorção lá da vitamina B12. Então, quando suspeita de anemia perniciosa, que é autoimune, por falta da produção do fator intrínseco, pode ser solicitado o exame laboratorial de dosagem de anticorpo anticélula parietal. É mais barato e mais disponível, tá? Então, o anticorpo anticélula parietal, porque é exatamente esse problema na anemia perniciosa. Uma doença autoimune, você está produzindo anticorpos contra a célula parietal e aí ela é destruída e não produz mais o fator intrínseco. Então, quem tem anemia perniciosa tem esse anticorpo elevado no soro, anticélula parietal. É mais barato e disponível. Ou também dosar o antifator intrínseco seria uma outra opção. Ambos exames fazem o mesmo diagnóstico, tá? De anemia perniciosa. Fatores que afetam o requerimento de cobalamina. Aqui só também um detalhe, tá? Do ponto de vista cirúrgico, existem quadros clínicos de pacientes que sofrem agressão ou ferimento por arma de fogo e houve retirada da parte do intestino. Então o paciente recupera-se bem e apresenta um bom estado clínico geral, com exames normais. Em alguns anos depois surge um quadro de anemia, no caso megaloblástica por falta de B12, que justamente retirou parte do intestino fundamental para a absorção da B12. Tá? Então aparentemente estava tudo normal, teve um ferimento, seja por arma de fogo, ou uma facada, uma faca, enfim, que teve que tirar parte do intestino, tudo foi normalizado, mas a absorção da B12 vai ficar prejudicada. Então fique atento a isso também, pode acontecer na sua prática clínica. Bom, dentro da avaliação nutricional, olha lá, a avaliação da B12 sérica não é um bom parâmetro para avaliarmos os estoques de B12. Tá? A avaliação da B12 sérica não é um bom parâmetro para avaliarmos os estoques de B12. A avaliação da B12 sérica, gente, é sempre total, tá? Ela está avaliando tanto aquela que está associada à transcobalamina 1, como aquela que está associada à transcobalamina 2. Então, a avaliação da B12 sérica é o teste mais utilizado para diagnosticar deficiência, um baixo custo, mas não é tão específico. Não apresenta alta especificidade, pois não distingue a B12 associada à transcobalamina 1 e da 2. É a B12 total, como eu citei. Além disso, a B12 sérica é modulada por diversos fatores, como doenças renais, hepáticas e mieloproliferativas. Então pode ser modulada por outras situações e aí complica também o diagnóstico. Em geral, 300 picogramas por ml de B12 total indica uma deficiência em B12 improvável. De 200 a 300, um valor limítrofe, deficiência em B12 possível. E abaixo de 200, chance de 95% a 100% de ter deficiência em B12. Bom, mas voltando a essa questão aí, por que a B12 sérica não é um bom parâmetro, né? Por conta de alguns fatores. A B12 sérica não responde rapidamente às condições de depressão, o que limita o uso isolado desse parâmetro. É muito bom avaliar esse parâmetro B12 com outros parâmetros, outros biomarcadores que podem auxiliar nessa avaliação diagnóstica. Então já vou chegar neles, tá? Então, como eu citei, frisando aqui novamente, tá, gente? Além disso, a concentração sérica da B12 pode estar adequada, mas a concentração intracelular prejudicada.
Nota, na ausência da proteína transportadora celular transcobalamina 2, a captação de cobalamina pela célula é limitada. Pode causar rápida diminuição da concentração intracelular de cobalamina. Isso eu já havia citado, estou frisando, é redundante, mas aí vai frisando na sua cabeça. A baixa concentração de B12 intracelular contrasta com os níveis normais de cobalamina sérica. 60% a 80% está associada à transcobalamina 1 plasmática. Bom, e a transcobalamina 2 é o parâmetro a alterar em casos de deficiência de B12. Então não adianta só analisar B12 sérica total. Se você puder analisar a transcobalamina 2 especificamente, é melhor porque ela é mais sensível. Ela que vai responder até mais rápido. Mas existem outros marcadores, como vocês vão ver também, bem interessantes para a gente pensar e avaliar. Então olha lá, dentro da avaliação nutricional, transcobalamina 2, custo é mais elevado, tá? Então a B12 é muito mais barato e está muito mais assim na prática clínica. Transcobalamina 2, o custo é mais elevado, representa a B12 disponível para as células. Primeiro parâmetro a alterar em caso de deficiência de B12. Parâmetros de referência necessitam ser bem mais avaliados. Insuficiência renal e hepática altera os valores desse parâmetro, inviabilizando nessas condições, né, de problema renal ou hepático. Sugere-se como adequado entre 200 e 400 picomol por litro. Nota, a deficiência de transcobalamina 2 é caracterizada por uma absorção intestinal diminuída da vitamina B12. A deficiência da transcobalamina 2 causa sintomas não específicos em crianças com 1 a 2 meses de idade. Nasceu com essa condição, né? Como vômito e atraso do crescimento. E infecção por imunodeficiência. O principal sintoma é a anemia megaloblástica, mas já é um evento tardio. E a gente também não vai saber se é por B12 ou é por folato, avaliando apenas a macrocitose. As cobalaminas séricas apresentam, no entanto, valores normais, dado que a principal forma circulante, que é a metilvitamina B12, que está associada à transcobalamina 1, está contemplada. O tratamento específico consiste em doses elevadas de vitamina B12 e os sintomas tendem a desaparecer por completo, exceto quando o diagnóstico é feito tardiamente e os sinais neurológicos já se tornaram permanentes. Então, a falta da B12 por muito tempo dá problema neurológico, dá agravamento no desenvolvimento neuronal. E aí, se já tiver essa parte da clínica bem evidenciada, né, problemas neuronais, por mais que você bote com a B12, com o tratamento da B12, normalize, né, até B12 intracelular, provavelmente esses problemas neuronais não vão ser revertidos na plenitude. E o tratamento eu vou discutir com muito mais propriedade um pouco mais para frente também. Bom, dentro da avaliação nutricional, um outro parâmetro que pode ser avaliado é esse ácido emetilmalônico, o MMA. Ele tem alto custo, né? Mas pode ser uma boa pedida como diagnóstico também diferencial. Pode ser determinado no soro ou na urina e ele vai refletir a deficiência do cofator adenossilcobalamina. Lembra que eu falei que a cobalamina participa de 2 reações enzimáticas? Uma delas eu estou apresentando agora. É uma reação mitocondrial, onde a mitocôndria, né, ela tem uma enzima que é a metilmalonil-coenzima mutase, que converte o metilmalonil-CoA em succinil-CoA. Então, a metilmalonil-coenzima mutase é uma enzima que depende desse cofator adenossilcobalamina, ou seja, depende da B12 para funcionar, e essa enzima é capaz de converter o metilmalonil-CoA em succinil-CoA. Mas só vai converter o metilmalonil-CoA em succinil-CoA se tiver B12, porque é uma enzima que depende de B12. Então vamos assumir agora que o Thiago tem deficiência de B12 intracelular. Essa enzima, metilmalonil-CoA mutase, não vai funcionar por conta da falta da B12. Então o que vai acontecer com o metilmalonil-CoA? Começa a acumular e passa a ser convertido, pega uma outra rota metabólica, e ele é convertido nesse ácido metilmalônico, MMA.
Então, se esse ácido MMA começa a subir muito no soro ou na urina, é um indicativo que aquela enzima não está acontecendo, está reprimida por falta da B12. Tá? Então, é bem sensível, porque essa enzima, inclusive, se tiver faltando outra vitamina ou outro mineral, essa enzima não vai refletir isso, tá? Porque ela é única e exclusivamente dependente da B12. Então, se faltou B12, o MMA sobe. Então, isso é bem interessante. E você já pensar dentro da fisiologia o que está acontecendo, até para entender o exame laboratorial, o raciocínio lógico por trás do exame. Por que se o MMA aumentar, é um sinal que eu estou com falta de B12? Justamente porque essa enzima, metilmalonil-CoA mutase, é dependente de B12 e converte o metilmalonil-CoA em succinil-CoA. Na falta de B12, o metilmalonil-CoA não vai ser convertido em succinil-CoA, vai ser convertido em MMA, que vai aparecer no exame aumentado. Tá? Então é uma medida sensível e funcional, pois o resultado não sofre alterações em função de deficiências de outras vitaminas. Sugere-se que o MMA acumulado, começar a acumular ali, começa a dar problema, inclusive na formação da bainha de Melina, que está muito ali no sistema nervoso central dos neurônios, por exemplo, por competir com o malonil-CoA na síntese de lipídios. Tá? Então, isso é uma outra história, mas a gente sabe que a bainha de Melina é fundamental para o desenvolvimento do sistema nervoso central, tem vários componentes ali lipídicos, e esse MMA começa a dar problema por ali. Isso pode acarretar, inclusive, não só, mas fazendo parte dos problemas neurológicos em função da falta da B12. Observação aqui, na falta do folato, o MMA não se altera. Como eu falei, outras deficiências carenciais não vão alterar o MMA. O MMA só é alterado na falta da B12. Então é bem específico para determinar falta de deficiência da B12, ácido MMA. Bom, agora estou apresentando a outra enzima, a segunda, dependente também de B12 para funcionar. No caso aqui, a coenzima é a metilcobalamina. Então, olha ali, agora é uma reação citosólica, onde você tem o 5-metil tetrahidrofolato mais a homocisteína, são os dois substratos da enzima. A enzima é metionina sintase, então o nome é sugestivo. Metionina sintase sintetiza o quê? Metionina. Então, exatamente isso que ela está fazendo. Está pegando o 5-metil tetrahidrofolato e está metilando a homocisteína. Então, está pegando aquele metil do 5-metil tetrahidrofolato e está transferindo para a homocisteína. Então, a homocisteína metilada, com CH3, é convertida em metionina. E o 5-metil tetrahidrofolato, sem grupamento metil, volta a ser o tetrahidrofolato. Então, essa enzima metionina sintase, fazendo então a metilação da homocisteína e metionina. Tá? Então, a homocisteína é um indicador não específico. Se você for dosar a homocisteína para tentar avaliar a falta de B12, sabendo que essa enzima depende de B12 na forma da metilcobalamina, então imagina que na falta da cobalamina não teremos metilcobalamina e a homocisteína poderia aumentar em concentração, justamente porque não vai ser convertida em metionina. O raciocínio é análogo ao slide anterior. Está correto o raciocínio, porém, diferentemente do slide anterior, onde eu mostrei que o ácido MMA poderia estar subindo na falta da B12, aqui, obviamente, a homocisteína pode estar também subindo na falta da B12, mas a homocisteína pode estar subindo, diferentemente do MMA, por falta de outras vitaminas, que não está exatamente mostrada aqui, todas elas nesse exemplo, mas, por exemplo, na falta aí da B6, a homocisteína tende a aumentar também, na falta da B6. Inclusive também na falta do folato. Se faltar folato, não tem como a homocisteína virar metionina na falta do folato. Dá para perceber aqui por motivos óbvios nessa reação enzimática. Então, faltou folato, a homocisteína sobe. Faltou B6, a homocisteína sobe. Faltou B12, a homocisteína sobe. Então, ela não é tão específica assim. A homocisteína subiu, não é tão específica para a deficiência de B12. Você pode até solicitar, mas saiba desse ponto importante. Então, a homocisteína não é um indicador específico para a deficiência de B12, porque outras deficiências carenciais alteram também a homocisteinemia, como folato, B6 e B2, podem alterar o resultado. Também não é específico para o folato, pelo mesmo raciocínio, por conta que a deficiência de B12, B6 e B2 também alteram a sua concentração. Apesar da homocisteína ser um marcador sensível, a deficiência de folato deve ser excluída antes do diagnóstico de deficiência de B12. Tá?
Então, apesar da homocisteína ser um marcador sensível, não é muito específico para a B12, porque tem aquelas outras deficiências carenciais interferindo também. Então, você tem que excluir se você tem ou não deficiência de folato primeiro, para garantir que aquela homocisteína provavelmente está subindo por conta da deficiência da B12 e não do folato. Assumindo que deficiência de B6 e B2 também não é tão comum, tá? Então, essa é a ideia. Se você conseguir avaliar que o folato não é o problema, por exemplo, dosando folato sérico, por exemplo, avaliando o neutrófilo hipersegmentado, que não tem, está normal, avaliando fígolo na urina, está normal. Então você, opa, o folato não é o problema. E se ainda assim a homocisteína está elevada, pode ser uma sinalização que o problema é a B12. Claro que ainda pode ser a deficiência da B6 e da B2, mas isso também não é tão comum. Então, sugestões ali que eu coloquei: dose o MMA e dose a homocisteína. Se o MMA subiu, já sabe que é a deficiência de B12, com certeza. Se a homocisteína subiu, pode ser que o folato também esteja em deficiência. Dá uma carga de histidina e dosar o N-formiminoglutamato, que é aquele fígolo. O fígolo é o N-formiminoglutamato. Então, se tiver aumentado o N-formiminoglutamato, ou o fígolo, na urina, após uma carga diária de histidina, aí é um indicativo que está faltando folato também na nossa alimentação, ou alguma condição, né, que tenha maior demanda por folato, ou a absorção não está adequada. Enfim, tem depressão de folato. Dosar metionina para avaliar se a hiperhomocisteinemia é por deficiência de B6 ou por deficiência de cobalamina e eufolato. Então, essa é uma outra coisa que pode ser dosada. Eu vou falar disso tudo novamente daqui a pouco, mais para frente, para reforçar e frisar, ficar redundante. Mas ali não está mostrando do modelo, mas olha só, imagina que aquela homocisteína está subindo por falta da B12 e o folato, por exemplo. Então isso você já entendeu. Faltou folato, a homocisteína sobe. Faltou cobalamina, a homocisteína sobe. Você sabe uma rota metabólica que a homocisteína pode pegar quando ela começa a aumentar em concentração por conta da falta da folato ou cobalamina? Ela pode ser convertida em cistationina. Então, existe uma enzima, que é a cistationina sintase, que depende de B6. Então, olha aí, a B6 aí entrando. A cistationina sintase é capaz de pegar a homocisteína mais o aminoácido serina e convertê-los em cistationina. Então, o que acontece? Se você dosar a metionina para avaliar se a hiperhomocisteinemia é por deficiência de B6 ou por deficiência de cobalamina ou folato, faz todo sentido. Porque o que acontece? A metionina vai estar baixa, gente. Baixa. Novamente, a metionina vai estar baixa se o problema é folato ou cobalamina. Então, novamente, a metionina vai estar baixa se o problema é o folato ou a cobalamina. Porque essa enzima metionina sintase não vai funcionar na falta do folato ou da cobalamina. Então, a metionina não vai ser produzida. Então, se você dosar a metionina nesse cenário, da falta do folato ou da cobalamina, a metionina tem que estar baixa. Por outro lado, se você tem folato, se você tem cobalamina, mas o problema é a vitamina B6, a homocisteína não tem como virar cistationina. Então ela só tem como pegar essa rota metabólica aqui da metionina sintase, formando mais metionina. Então no cenário que o folato está adequado, que a cobalamina está adequada, mas a hiperhomocisteinemia por falta da B6, a homocisteína só tem como pegar essa rota metabólica, aumentando os níveis de quem? Da metionina. Por isso que eu coloquei ali, dose a metionina, para avaliar se a hiperhomocisteinemia é por deficiência da B6 ou por deficiência da cobalamina do folato. Tá? Importante aqui também, ó, essa reação enzimática, de você estar formando esse tetrahidrofolato, e não só o tetrahidrofolato, mas as diversas outras formas de folato. E aí isso é fundamental para células de divisão rápida, como as células sanguíneas, na medula óssea. Né? Na função neurológica também. Metilação é muito importante. E essa metionina formada nessa reação também vai seguir todo um caminho metabólico que é fundamental para a metilação do agrupamento CH3 para diversas rotas metabólicas, para fazer creatina, carnitina, neurotransmissor, adrenalina, um monte de coisa. E o sistema nervoso central é muito dependente dessas metilações. Então você imagina, está faltando folato, está faltando B12, não está formando metionina adequada. Então você está no estado de hipometilação.
E esse estado de hipometilação é muito deletério para a gente, pode inclusive dar problema neurológico, né? Principalmente ali nas crianças com desenvolvimento muito grande do sistema nervoso central. Então, problema neurológico, inclusive podendo ser irreversível dependendo do caso. Você pode até, entre aspas, consertar o problema hematológico, aquela anemia que era megaloblástica, macrocítica, a hemácia volta ao normal, porque vai conseguir fazer uma hematopoese adequada e a hemácia vai voltar ao normal, mas o problema neurológico, esse já está prejudicado. Então a importância é de você ter B12 suficiente. E aquele teste de Schilling, também vou falar já mais para frente, o que seria o teste de Schilling, né? Como utilizar e qual a relevância dele aí para avaliação nutricional. Bom, e aqui como eu acabei de comentar, ó, efeitos neurológicos, muito por conta dessa hipometilação. Tá? A queda da metilação, porque não estamos sintetizando metionina de forma adequada. Tá? Então essa metionina é fundamental para a metilação no nosso organismo. Então efeitos neurológicos, ó, declínios cognitivos e sensoriais, depressão, distúrbio motor, convulsão, doença de Alzheimer, dentre outros. O teste de Schilling que eu tinha comentado é o seguinte, ele é realizado como diagnóstico diferencial de uma anemia megaloblástica. São administrados 100 mg de vitamina B12, 100 mg de vitamina B12 via intramuscular e um comprimido de 1 mg de vitamina B12 radioativa via oral. Então você tem a intramuscular, que não vai passar pela via oral, pelo trato gastrointestinal, e você tem a B12 radioativa via oral. Após 24 horas é realizado um teste na urina. Em indivíduos normais, a vitamina radioativa foi absorvida. E é inteiramente absorvida e rapidamente excretada pela urina, porque está em excesso. Já que a gente teve acesso também àquelas 100 mg da vitamina B12 intramuscular, então já tem vitamina B12 pra caramba no organismo. E aquela via oral vai ser excretada, está em excesso. No entanto, numa absorção prejudicada, como pode acontecer na anemia perniciosa, doença de Crohn, doenças inflamatórias, pouca ou nenhuma vitamina B12 radioativa que foi via oral vai ser excretada, porque você nem vai absorver. Então a via oral radioativa vai ser absorvida e excretada, então vai aparecer essa radiação na urina. É um indicativo que a nossa absorção está contemplada, está tudo ok. Por outro lado, né, na absorção prejudicada, seja na anemia perniciosa, doença de Crohn, doenças inflamatórias, pouco ou nenhuma vitamina B12 radioativa vai ser absorvida de forma também não vai ser excretada na urina, porque nem absorvida foi. Então esse teste de Schilling é bem interessante para saber se estamos conseguindo absorver a vitamina B12 ou não. Bom, dentro da avaliação nutricional, mas aí já mais tardio, como eu citei, as hemácias começam a sentir a falta da B12 ou do folato e a gente vai ter uma anemia megaloblástica. Então, no diagnóstico laboratorial, o primeiro indicador a ser observado é essa hemoglobina, né? Deve estar baixa, a hemoglobina está baixa, já que é uma anemia, e o VCM estará alto. É o segundo parâmetro mais importante na identificação da anemia megaloblástica, porque o hemograma é realmente solicitado com frequência. Até você pedir lá um folato sérico, ou um neutrófilo hipersegmentado numa microscopia, né, ou um ácido MMA, ou B12 sérica, né, são coisas que você vai investigar até posteriormente, provavelmente. Não é um exame assim que você solicite logo na primeira consulta. Mas o hemograma, sim. Se porventura já tiver destacado nesse ponto, né, ou seja, já está com uma anemia megaloblástica, você já sabe que já está faltando alguma coisa ali há muito tempo, ou a B12 ou o folato. Então, anemia megaloblástica severa, já vimos nos outros vídeos anteriores, que ela também vai cursar, né, com uma bilirrubina indireta elevada, LDH, que é uma enzima intracelular do eritrócito, também vai estar elevada, porque aqui tem uma lise maior, aqui é uma anemia hemolítica, e o urobilinogênio urinário também vai estar aumentado, vai ter aquela coloração mais amarelada também na urina. E vamos ter redução da aptoglobulina livre, já que a aptoglobulina, vocês também já vão lembrar de outros vídeos, é uma proteína que se associa ao grupamento M. Como vai ter muito M chegando por conta de ser uma anemia hemolítica, a aptoglobulina livre acaba diminuindo. E a aptoglobulina livre é um grande indicador que você tem realmente uma hemólise acelerada, uma anemia hemolítica, como é o caso da anemia megaloblástica. Então você vai juntando aí o quebra-cabeça. Bom, aqui parece muito difícil esse mapa metabólico, então está associando o metabolismo do ácido fólico e da cobalamina,
Então pega o ácido fólico ali em cima, né, em cinza, que vem lá do alimento, por exemplo, ou do suplemento. Sofre diversas reações, é o que eu estou destacando aqui agora, aqui embaixo, ó, formando ali o 5-metil-tetrahidrofolato, está em vermelho. 5-metil-tetrahidrofolato. Exatamente esse 5-metil-tetrahidrofolato que eu já tinha destacado anteriormente nesse vídeo, que é o seguinte: esse grupamento metil vai ser doado para a homocisteína, e a homocisteína com grupamento metil é convertido em metionina. E o 5-metil-tetrahidrofolato sem grupamento metil vira tetrahidrofolato. Então, muito importante essa reação. E essa reação, que é metionina em sintase, está formando a metionina, é dependente de B12, olha lá, é dependente da cobalamina. Tá? E é muito importante também destacar o seguinte: a reação enzimática que forma o 5-metil-tetrahidrofolato em vermelho, a reação enzimática é dependente de B2. É a enzima metil-tetrahidrofolato redutase. E ela é irreversível. Se você formou 5-metil-tetrahidrofolato, ele não tem como voltar a via para trás, porque é uma reação irreversível. Então esse folato ele fica, de certa forma, aprisionado nessa única forma, que é o 5-metil-tetrahidrofolato. Aprisionado, porque ele não tem para onde correr, a não ser formar metionina e regenerar esse 5-metil-tetrahidrofolato em tetrahidrofolato livre. Só que para isso eu preciso da B12. Eu vou precisar da cobalamina. Então, na falta da cobalamina, eu não formo metionina e o meu folato fica todo preso na forma de 5-metil-tetrahidrofolato. Então, espero que vocês estejam percebendo isso. Na falta da B12, eu não formo metionina e também, muito importante, todo o meu folato vai ficar preso na forma de 5-metil-tetrahidrofolato, porque eu não vou conseguir regenerá-lo em tetrahidrofolato livre. Qual o impacto disso, Thiago? Vários, mas o que eu vou destacar aqui é que para você duplicar sua célula, o seu eritrócito, né, ou seja, ter uma hematopoese coerente, correta, não é o 5-metil-tetrahidrofolato que vai fazer isso para você, pelo contrário. Então, as duas formas do tetrahidrofolato fundamentais para formar DNA e RNA, para a síntese aí do seu eritrócito de forma adequada, é o 10-formil-tetrahidrofolato e o 5,10-metileno-tetrahidrofolato. Só que esses dois parâmetros, 10-formil e o 5,10-metileno-tetrahidrofolato, tendem a sumir do mapa, diminuir, se você não tem cobalamina, justamente porque todo o seu folato, em algum momento, vai ser convertido em 5-metil-tetrahidrofolato e vai ficar ali acumulado, preso, na falta da B12. Então você observe, na falta da B12 você tem uma anemia megaloblástica. E na falta do folato você tem uma anemia megaloblástica também. Isso tudo que eu expliquei, gente, tem um nome. É a hipótese da captura do folato na falta da B12. Então, na falta da B12, você captura todo o folato na forma do 5-metil-tetrahidrofolato e não faz síntese de DNA de forma adequada. Então, o que é que acontece? Se você olha no seu hemograma, você está com uma anemia e é macrocítica, mas não tem ideia se a falta é da B12 ou é da B9, você também não tem condições de saber, porque ou não tem dinheiro ou não tem acesso a outros exames. Enfim, mas você não sabe se o problema é da B12 ou B9, o ideal é você suplementar os dois, B12 e B9. Porque se você, por exemplo, não sabe se a falta é da B12 que dá anemia megaloblástica, não sabe se o problema é B9 que também dá anemia megaloblástica, mas você só suplementa B9, vamos supor, só suplementa B9, mas o problema na verdade é B12, tá? Vamos pensar assim, o problema é na B12, mas você só suplementa B9. O que vai acontecer? Se eu só suplemento B9, por exemplo, um ácido fólico, esse ácido fólico vai entrar na via metabólica, vai conseguir formar o formil e o metileno tetrahidrofolato. E aí eu vou conseguir fazer síntese de RNA e DNA de forma satisfatória se eu estou suplementando o ácido fólico. Aí você vai suplementando o ácido fólico todo dia, vou formando formil, vou formando metileno tetrahidrofolato e vou formando síntese de RNA e DNA. O que eu estou querendo dizer com isso? A sua macrocitose reduz. Você vai ter agora, hematologicamente, uma hemácia normocítica, porque você resolveu o problema da hemácia.
E qual o problema disso? Você está mascarando a falta da B12. Então você, na verdade, tinha uma falta da B12, está só dando B9, 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 resolveu o problema hematológico, a célula que era macrocítica agora está normocítica, e você acha que está tudo bem, mas não está tudo bem, porque o problema, na verdade, era a falta da B12. Em médio e longo prazo, você vai começar a ter problema neurológico por conta da falta da B12, por conta da falta que você não está fazendo metionina adequado e não está metilando de forma adequada. Você está no estado de hipometilação e vai dar um problemaço. O hematológico foi resolvido, mas o neurológico não. Então, tá na dúvida, gente? Não sabe se é B9 ou B12 que está faltando? Não tem condições de fazer esse diagnóstico diferencial? Você tem que dar os dois, a B9 e a B12. Correto? Lembrando aqui que as reservas do ácido fólico no organismo humano se mantêm por cerca de 3 meses, que é muito menor do que a B12. Tá? Normalmente, o problema da megaloblástica, como eu já havia citado, é a B9. Mas, na falta, né, do diagnóstico diferencial, você tem que dar B9 e a B12 para não ter o problema futuro neurológico. A anemia megaloblástica por deficiência de ácido fólico é a mais frequente do que as anemias megaloblásticas por deficiência de B12. Então isso já está bem claro aqui para todo mundo. Olha ali também no detalhe na sua direita abaixo, como eu havia falado. Ó. Olha a homocisteína, como depende de B6 para virar cistationa. Então esse é o slide resumo de tudo que eu acabei de abordar. Então vou passar por ele de uma forma mais rápida, mais ligeira. Era só para reforçar o conteúdo que a gente já abordou. Então, a primeira reação enzimática lá em cima, da metionina sintase, é capaz de metilar a homocisteína em metionina, na dependência da metilcobalamina, da B12, e regenera o tetrahidrofolato a partir do 5-metil-tetrahidrofolato. Esse tetrahidrofolato, nas suas diferentes formas, podem dar origem às purinas e às pirimidinas, fundamentais, né, para a hematopoese e para a formação das hemácias, por exemplo. Além disso, podemos reconverter esse tetrahidrofolato em 5-metil-tetrahidrofolato pela enzima irreversível metil-tetrahidrofolato redutase. Foi aqui o ponto que eu comentei também da hipótese da captura do folato. Na falta da B12, da metilcobalamina, todo o folato em algum momento, né, vai ser convertido em 5-metil-tetrahidrofolato. E aí ele vai ficar ali preso e as outras formas de folato necessárias para formar purina e pirimidina para a síntese da hemácia vão ficar comprometidas. Bom, outro ponto que eu já havia comentado também é que a homocisteína pode pegar uma outra rota metabólica, majoritariamente formando cistationina através da enzima cistationina sintase. É uma enzima que vai depender de B6. E vimos também que a metionina é fundamental para diversas metilações no nosso corpo, quando ela pega o seu próprio metabolismo intermediário. Então podemos observar aqui que a falta da cobalamina compromete a síntese da metionina e nós vamos ficar no estado de hipometilação, que tem diversas implicações clínicas. Homocisteína eleva-se, é um fator de risco cardiovascular, na deficiência de B12 de folato, já explicado por mim, mas nesse caso a metionina diminui, pode ser um diagnóstico diferencial. A metionina diminui na deficiência do folato da B12 com a homocisteína elevada. Por outro lado, a B6 e ou a enzima cistationina sintase, se tiver em deficiência, existe uma tendência também de termos uma hiperhomocisteinemia, porém agora com a metionina aumentada. Acho que isso ficou claro, né? Então, outro ponto aqui também já destacado por mim, ó, na deficiência de B12, o metil-tetrahidrofolato acumula-se e as outras formas de folato diminuem, prejudicando a síntese do DNA. Essa, novamente, é a hipótese da captura do folato. Folato na dieta em alimentos fortificados, ou 5 mg ou 5.000 microgramas de ácido fólico, ele vai entrar ali naquela parte do metabolismo, né, formando tetrahidrofolato. Então, imagine lá na hipótese da captura do folato. Você está suplementando 5 mg de ácido fólico, vai melhorar toda a questão hematológica, mas as condições neurológicas podem ficar complicadas. Nesse caso aqui, uma outra possibilidade que você teria, além, óbvio, né, já citado também, de suplementar folato e B12, se você suplementasse 5-metil-tetrahidrofolato, até numa quantidade bem menor, olha lá, de 200 a 300 microgramas, poderia ser uma boa opção. Porque pensa comigo, se você suplementar diretamente o 5-metil-tetrahidrofolato, sem suplementar B12, e se o problema for de fato a B12, o que vai acontecer na parte hematológica? Ainda teremos uma anemia macrocítica megaloblástica.
Então você está suplementando 5-metil-tetradafolato, não está respondendo à macrocitose, então o indivíduo ainda está com uma célula macrocítica, isso é um sinal que a deficiência é de B12. Porque se tivermos B12 nessa condição, a macrocitose vira normocítico, justamente porque o metabolismo do folato volta a funcionar na presença da B12. Mas na falta da B12, esse 5-metil-tetradafolato de 200 a 300 microgramas que a gente está doando vai ficar todo preso lá da mesma forma, na forma de 5-metil-tetradafolato. Então, mas pelo menos ele não vai mascarar uma falta de B12 porque a macrocitose não vai ceder. Diferentemente da questão se eu estiver suplementando apenas ácido fólico. A macrocitose vai ceder, vai diminuir por tudo que eu já expliquei e a gente ainda vai desenvolver os problemas neurológicos. Então, se você der 5-metil-tetradafolato numa quantidade muito menor, inclusive, você não vai ter esse problema de estar mascarando a falta de B12 porque a macrocitose vai continuar. Bom, agora aqui embaixo, a segunda reação metabólica descrita em humanos que utiliza a B12 como cofator. Então, a enzima metilmalonyl-CoA mutase, mitocondrial, o cofator é adenosylcobalamina, é capaz de converter o metilmalonyl-CoA em succinil-CoA. Na falta da B12, nesse caso aqui, o metilmalonyl-CoA ele vai pegar uma rota metabólica e vai formar o ácido metilmalônico, ou MMA. Então, ele tende a aumentar na deficiência de B12. Lembrando aqui que o succinil-CoA também está envolvido na síntese do grupamento M, fundamental para a hemoglobina. Na falta da B12 também fica prejudicado nesse sentido. É uma medida sensível do MMA e funcional, pois o resultado não sofre alteração em função de deficiências de outras vitaminas. O ácido MMA aumenta antes do VCM, com certeza. VCM é sempre aqui a última etapa, onde você já está em macrocitose. Na deficiência de folato, o MMA não se altera, então ele é bem específico para B12. O ponto aqui é que esse exame, normalmente, ele não é coberto pelos planos de saúde. E é bem caro, tá? Então ele custa em torno de R$500. Então acho que como triagem ele não é necessário, como triagem não. Tá? Como triagem a B12, a B9 e até a homocisteína, que são cobertos pelos planos, são os mais indicados. Mas se você está percebendo que você está com uma baixa de B12, sérica, total, já tem problema neurológico, principalmente o idoso, por exemplo, aí poderia ser uma boa opção. Bom, vamos falar um pouco de suplementos, os cuidados e o tratamento. Então, o aumento do consumo de alimentos fortificados com ácido fólico pode incrementar sua concentração sérica intracelular na forma livre. Ok, mas isso pode mascarar a deficiência de B12, como eu já coloquei aqui. Então, cuidado. Nesse sentido, a suplementação com 5-metil-tetradafolato pode ter vantagem sobre a forma sintética do ácido fólico 5.000 microgramas ou 5 miligramas, pois pode reduzir o potencial de mascarar sintomas hematológicos da deficiência da B12. Então, isso também já expliquei no slide anterior, acho que ficou claro. Tratamento oral com 5 a 10 miligramas de ácido fólico por dia. Em princípio, essa suplementação será ineficaz, caso o problema seja polimorfismos na enzima metileno tetrahidrofolato redutase. Então, o metabolismo do ácido fólico, eu não falei disso, estou falando agora, diversas enzimas ali têm alguns polimorfismos. Se você for entender e perceber com mais detalhes o metabolismo do ácido fólico, você vai ver que suplementar ácido fólico, dependendo do polimorfismo, não vai ser eficiente. Pelo local de entrada desse ácido fólico no mapa metabólico. Você já deveria suplementar uma forma de tetrahidrofolato que já ultrapasse a enzima que tem o polimorfismo. E, novamente, o principal polimorfismo nesse mapa metabólico é nessa enzima aqui, metileno tetrahidrofolato redutase. Então, cuidado, se tiver um polimorfismo nessa enzima, provavelmente não vai ser eficiente a suplementação com ácido fólico. Não foi o foco dessa aula aqui falar dos polimorfismos, mas se você for procurar na literatura, você vai ver que já tem bastante coisa descrita. Já destacado aqui por mim também, nunca se trata um indivíduo com carência presuntiva de ácido fólico sem antes dosar a vitamina B12 ou administrá-la simultaneamente. Porque isso poderia desencadear ou piorar o dano neurológico pela falta de B12. Nos casos graves, inicie o tratamento empiricamente mesmo, com ambas as vitaminas. Não espere pelos exames confirmatórios. Nos casos graves, B12 e B9, pode suplementar de forma concomitante. Bom, falando da suplementação e tratamento, deixar claro que não há um esquema único de tratamento preconizado para todo mundo
em relação à reposição da vitamina B12. Bom, se a causa for alimentar, a administração da cianocobalamina via oral, sublingual ou nasal pode ser utilizada, até 1 grama por dia, até que a deficiência seja corrigida. Vegano pode utilizar também, até porque a B12 normalmente aqui, gente, ela é produzida em laboratório a partir de bactéria, tá? Não vem do mundo animal. Também pode-se optar pela injeção intramuscular, né? Tem que pensar aí na questão da adesão e do custo. Bom, estudos mostram que a via oral é igualmente efetiva na correção da anemia de sintomas neurológicos em pacientes com boa adesão, apesar de ter custo maior. Bem, continuando, quando a causa não é alimentar, então o problema não é na alimentação, e a via oral está comprometida, administra-se cianocobalamina ou hidroxicobalamina intramuscular. Alguns exemplos, na anemia perniciosa, gastrectomia, doença de Crohn, doença celíaca, onde a absorção realmente está bem comprometida, idosos, gastrite atrófica, hipocloridria por utilização crônica de omeprazol. Então você pode administrar via intramuscular, tá? Então aí a via oral vai ficar complicado porque a absorção vai ficar muito comprometida. Então, frisando novamente, não há um esquema único de tratamento preconizado para a reposição da B12. Posologia adultos assintomáticos. O seu cliente ainda não tem sintoma. 1.000 microgramas de vitamina B12 intramuscular uma vez por semana, até que a deficiência seja corrigida, em geral de 6 a 8 semanas. A dose oral de 1.000 microgramas uma vez ao dia é igualmente efetiva. Como eu falei, custo-adesão. Tá? Mas aí vai ser uma vez por dia. Já no caso da intramuscular, uma vez por semana. Posologia adultos agora com sintoma, ele já está com sintoma. 1.000 microgramas de vitamina B12 intramuscular em dias alternados. Então aumentou a dose. Né? Assintomático, uma vez por semana. Tem sintoma, a dose é a mesma, 1.000 microgramas, dose única, mas aqui é dia sim, dia não, dias alternados. Por 2 semanas, seguido de uma vez por mês, de cianocobalamina, ou uma vez a cada 2 meses, com hidroxicobalamina, até que a deficiência seja corrigida. Para as crianças, 50 a 100 microgramas intramuscular, uma vez por semana, até que a deficiência seja corrigida. Doses orais em crianças não são bem estabelecidas na literatura. Nota, independente se é adulto ou criança, casos com indicação de reposição por toda a vida, uma vez ao mês cianocobalamina, ou uma vez a cada 2 meses hidroxicobalamina, indefinidamente. Então, por exemplo, tem algumas condições que realmente a absorção vai ficar complicada, né, a vida inteira. Como você tem aí, por exemplo, o espro tropical, você tem a doença de Crohn, uma anemia perniciosa, né, uma gastrectomia. Então você vai ficar ingerindo aí uma vez ao mês cianocobalamina ou uma vez a cada 2 meses a hidroxicobalamina indefinidamente. Né? E vai com certeza avaliando pelos exames laboratoriais e clínico também. Situações especiais, anemia perniciosa, gastrite autoimune, 1.000 microgramas de vitamina da B12 intramuscular uma vez por semana, por 4 semanas, seguido de 1.000 microgramas uma vez por mês. A terapia deve ser continuada indefinidamente. Então é um caso específico aí, da anemia perniciosa. Então, estou mostrando o artigo aqui de 2019, talvez tenha sido o maior trabalho, né, que eu vi assim, na literatura, comparando o tratamento da B12 intramuscular versus o tratamento da B12 sublingual. Então, aqui, 4.300 pacientes, quase dos quais 830 ou 20% utilizaram a B12 intramuscular, injeções, né, intramuscular, e 80%, ou quase 3.500 pacientes, foram com a B12 sublingual. E dentro dos resultados, ele mostrou que a sublingual foi tão efetiva quanto, menos efeito colateral e deveria ser a primeira linha de tratamento. Só estou lembrando aqui para vocês que a B12 via oral, sublingual, nasal, é pouco efetiva, tá? Na anemia perniciosa, história de cirurgia bariátrica, gastrectomia prévia, doença de Crohn, doença celíaca, a absorção está bem complicada ali. Em idosos, a gastrite atrófica e a hipocloridria, por uso prolongado do omeprazol, da mesma forma. Ao reduzir a acidez gástrica, também vai dificultar muito a absorção da B12. Agora, se seu paciente apresenta alguma dessas características aqui destacadas no amarelo, e aí realmente vai ter que ser intramuscular. Bom, sintomas neuropsiquiátricos que podem acontecer na falta da B12. Então, avaliar a melhora clínica após 2 a 3 meses de tratamento. Você está fazendo tratamento com a B12, tem que avaliar essa questão clínica.
Se o paciente referir melhora parcial, considerar estender a terapia mensalmente até 6 meses após a melhora dos sintomas. Então, se o paciente referir melhora parcial, considerar estender a terapia mensalmente até 6 meses após a melhora dos sintomas. Se a alteração é permanente, na anemia perniciosa, gastrectomia, o tratamento segue indefinidamente por toda a vida. Se a causa da alteração é revertida, deficiência na dieta, por exemplo, pode-se interromper o tratamento quando a deficiência for corrigida. Nesse caso, é recomendado monitorar. Como que você vai monitorar? Resposta clínica mais exame laboratorial. Pelo menos 2 vezes por ano, após o término do tratamento. Monitora para avaliar se seu paciente realmente evoluiu de forma correta. A resposta hematológica é rápida, com aumento de reticulócitos em 1 semana e correção das alterações hematológicas em 6 a 8 semanas. Então, aquela anemia que era macrocítica já retornou. Tá? Então, até de forma mais rápida que aqueles problemas neurológicos possíveis que possa acontecer. A melhora dos sinais e sintomas neurológicos realmente inicia-se em 1 semana, mas podem demorar até 6 meses para a resolução. Isso quando o tratamento já não foi assim muito tardiamente, e aí parte aí dos problemas neurológicos podem ficar até indefinidamente. Então, a vitamina B12 em algas, para ficar claro, às vezes tem essas dúvidas, principalmente com vegano, como está exemplificado aqui em três produtos, são formas não biologicamente ativas, forma análoga ou corrinoide. Então, não adianta, tá? Achar que vai ter acesso a B12 pelas algas, não é por aí, esse não é o raciocínio. Não vai ser factível. Aqui é bom lembrar que o levedura de cerveja, realmente ele tem muito complexo B, vitaminas do complexo B, mas não contém B12. Fontes confiáveis de B12, alimentos enriquecidos ou suplementos, ou leite derivados, ovos, carne, tá? Então, suplementos de B12, já como eu citei anteriormente, frisando aqui, é sintetizada por cultura de bactéria. Então, o vegano pode utilizar. Tá? Solicitar cápsulas vegetais, porque o padrão é animal. Então, a B12 é por bactéria, mas se a cápsula for de origem animal, o vegano não vai querer. Então, você tem que solicitar também uma cápsula de origem vegetal. Tá? Então, um detalhezinho aí na clínica que é muito importante para o vegano, porque se ele souber que se você está, até por falta de conhecimento talvez, solicitou a B12 numa cápsula não vegetal, mas uma cápsula animal, com certeza ele não vai gostar, ele não vai curtir. Bom, algas não devem ser utilizadas como fonte de B12. Um estudo com 326 algas demonstrou que 171 delas contêm B12 obtida por processo simbiótico com bactéria, mas que na totalidade ou quase é metabolicamente inativa em mamífero. As algas Nora e Corella são as mais ricas, mas a B12 contida nelas é considerada análoga ou corrinoide, na totalidade ou na maior parte, pois estudos clínicos não demonstraram eficácia em cumprir a função da verdadeira vitamina. Apesar de o consumo aumentar o nível sérico da vitamina, ou seja, você absorve, o volume corpuscular médio, ou seja, aquela macrocitose, né, se mantém ou até piora porque você não está tratando e a condição está se deteriorando. E ele cita um trabalho aqui que no resumo do trabalho, ele até fala que essa alga tem até uma boa fonte de B12, inclusive ativa, mas quando você vai ler o trabalho todo, você vê que isso não é uma verdade. Então, da mesma forma, não se devem utilizar como fontes de B12 alimentos fermentados, miso, tempê, shoyu, levedura de cerveja nem espirulina. As únicas fontes confiáveis de B12 são carnes, ovos, leite, queijos, alimentos enriquecidos e suplementos. A vitamina B12 dos suplementos é obtida por cultura de bactérias em laboratório, então o vegano pode usar. Não há toxicidade por uso excessivo da vitamina, seja proveniente de suplementos, seja de alimentos enriquecidos. Tá? Mas tem algumas condições que você pode cursar com uma vitamina B12 bastante elevada e aí pode ter repercussão clínica, como a gente já vai ver. Então, ele ainda cita aqui um trabalho que avaliou a correlação entre o nível sérico da B12 e o ácido MMA, o metilmalônico, e demonstrou que quem está com a B12 abaixo de 490 picogramas por ml já tem alta prevalência do aumento do ácido MMA, mostrando que já está com deficiência da B12, em valores abaixo de 490. E vale destacar e lembrar que o valor de referência é entre 200 e 980. Então, muito cuidado também com o valor de referência, né? Então, talvez o valor de referência não consiga acompanhar a literatura, né? E aí o que acontece? Como estou demonstrando aqui nesse trabalho,
Aparentemente, um valor de referência adequado seria até acima de 490 ou acima de 500, porque abaixo disso, segundo esse trabalho, já está tendo vários sintomas clínicos e com ácido MMA elevado. Então tem valor de referência e tem valor desejável. Então tem uma literatura que, se a gente for buscar, você talvez encontre outros valores que não de referência, mas que seriam até mais desejáveis, pensando, por exemplo, menor comorbidade de alguma doença, questão de melhora de saúde, enfim. Então é complexo realmente analisar apenas valor de referência. Sempre tentar estar mais atualizado possível na literatura com outros marcadores ou com outros valores que talvez sejam até mais atuais do que o próprio valor de referência, tentando minimizar, por exemplo, doenças. Tá? Então, cada caso é um caso, é bem específico. No caso de manipulação em cápsulas, prescrever as cápsulas vegetais, como eu citei, pois as comumente utilizadas pelas farmácias são de origem animal. De onde que eu peguei todo esse texto aqui? Daqui, tá, gente? Do Guia Alimentar de Dietas Vegetarianas para Adultos, da Sociedade Vegetariana Brasileira. Então, você entra lá no site, você pode baixar esse e outros documentos com muita coisa interessante sobre os veganos. Destacando aqui novamente o valor de referência para a cobalamina, entre 200 e 980 picogramas por ml, uma faixa bastante grande, e que talvez, né, com 200, 300, você já está realmente com problemas com deficiência de B12. E o valor de referência não sugere isso. Sinais clínicos claros de deficiência segundo alguns trabalhos. Bom, anemia megaloblástica, gente, acompanhe. Vamos lá, um resumão. Pensa comigo desde o início do vídeo. Anemia megaloblástica, acompanhe. Reticulócitos em 7 ou 10 dias, para ver se está respondendo, tem que estar aumentando. Hemograma em 15, 30 e 60 dias. Retorno a cada 3 a 6 meses no seu consultório para avaliar quadro neurológico, pelo menos a cada 3 a 6 meses. Duração do tratamento depende da causa, como a gente viu, dependendo da causa, o tratamento é indefinido. Espace ou reduza as doses conforme a resposta do seu cliente. Encaminhe então para especialistas adequados. Você, nutricionista, é interessante você ter uma equipe multiprofissional. Então, dentro do possível, né, peça, solicite o seu cliente, seu paciente, procurar o hematologista, o gastroenterologista, o neurologista, dentre outros profissionais. Vai ajudar muito a conduta também. Aqui a curiosidade, como eu já tinha comentado, concentração elevada de B12, pode dar problemas clínicos sim. Vitamina B12 elevada como marcador de câncer, vitamina B12 elevada e prognóstico de câncer. Então, níveis elevados de B12 ou até de folato podem ser observados com leucemia ou disfunção hepática. Níveis de folato podem ocorrer na anemia perniciosa ou em vegetarianos. Resumão: vitamina B12 e folato são pedidos principalmente para diagnosticar a causa de uma anemia macrocítica, detectada em um hemograma. São realizados também junto com outros exames para avaliar a saúde geral e o estado nutricional de um paciente com sinais de desnutrição ou de má absorção, como na cirurgia bariátrica, alcoolismo, doenças associadas à má absorção, como doença celíaca, doença de Crohn, espru tropical, fibrose cística, devem ser tratados inclusive durante toda a vida, nesses casos. O seu cliente é vegano ou quer se tornar vegetariano, avalie B12 na primeira consulta. Já é vegano e não suplementa B12? Avalie B12. Os exames de vitamina B12 e folato também são feitos para ajudar o diagnóstico de alterações mentais de comportamento, especialmente em idosos, quando mostra alterações mentais ou de comportamento como irritabilidade, depressão ou paranoia. Quando o paciente tem sintomas sugestivos de lesão nervosa, como formigamento, sensação de queimação ou insensibilidade nas extremidades, a vitamina B12 pode ser feita para detectar uma deficiência. MMA, ácido metilmalônico. Quando a concentração de B12 está na parte inferior da faixa normal e há sintomas de neuropatia, como insensibilidade ou formigamento, nas mãos e nos pés, você pode solicitar. Pode aumentar em doenças renais. O folato pode ser dosado no plasma ou mais raramente na hemácia. Você viu que tinha diferença. No plasma reflete a ingestão mais aguda de folato. E já na hemácia, de 120 dias. A maioria dos laboratórios no Brasil avalia o folato apenas no plasma. Hiperhomocisteínemia, como eu já destaquei também. A homocisteína apresentou-se elevada. Coisas a se pensar. Pode ser deficiência da cistationina sintase, mas a metionina tende a aumentar.
Pode ser uma deficiência da B6, aí a metionina tende a aumentar. Pode ser uma deficiência do metilcobalamina, aí a metionina tende a diminuir. Pode ser uma deficiência do N5-metil-tetrahidrafolato, aí a metionina também tende a diminuir, como eu já falei no vídeo aqui várias vezes. Posso dosar MMA? Sim. Se aumentou, falta de B12. Após a carga de histidina, dosar na urina fomiminoglutamato. Ele aumentou? Aumentou. É falta de folato. Os medicamentos que diminuem os níveis de vitamina B12 e ácido fólico incluem anticoncepcionais orais, estrogênios, álcool e alguns antibióticos. Tá? Então, lembrar disso aqui também, da anamnese lá com o seu paciente. Bom, anemias macrocíticas, além da megaloblástica, né, que é por falta da B12 ou B9, temos as não megaloblásticas. Dessa eu não vou explorar, só vou citar aqui. Álcool crônico, anemia plástica, hipotireoidismo, autoimune, síndrome mielodisplásica e doença hepática podem cursar com anemia macrocítica, mas que não tem a ver necessariamente com a deficiência de B9 ou B12. Bom, resumão aqui para vocês. Anemia, vamos seguir o raciocínio, né? Pessoa apresentou anemia no seu consultório. Não dê ferro sem investigar. Primeiro ponto, não vai achar que é anemia ferropriva. Não dê ferro sem investigar. Olhe as hemácias, olhe a hemoglobina, olhe hematócrito, VCM, HCM, CHCM. Olhe sangue periférico, as formas da anemia, a cor, é hipocrômica, não é hipercrômica, né? As formas dela estão mais ovaloide ou não. Então, tudo isso pode ser investigado, né? Você vai tendo raciocínio ali clínico laboratorial. Peça reticulócito, calcule, né, o índice lá de produção de reticulócito. É uma anemia hipoproliferativa ou é uma anemia hiperproliferativa? Se há reticulocitose, né, ou seja, está respondendo, está produzindo mais reticulócito, mas eu continuo com anemia, procure por sangramento oculto, parasita talvez, investigue possível hemólise. E os eosinófilos, como que estão? Estão elevados? Talvez seja parasita. Então isso é todo um raciocínio clínico, laboratorial. Anemia, raciocínio, passos da abordagem. É microcítica? Pensa logo na anemia ferropriva. Tá? Então, é uma anemia com microcitose, é anemia ferropriva provavelmente. Mas avalie a ferritina, avalie o índice de saturação da transferrina, avalie o TBIC para você ter aquele diagnóstico realmente bem confirmado. Eletroforese de hemoglobina, vou precisar? Porque se é microcítica, talvez não seja ferropênica. Pode ser diversas outras. Lembra que boa parte das anemias hemolíticas são microcíticas. Então, vou precisar de eletroforese de hemoglobina? Será que é uma anemia sideroblástica? Será que é uma talassemia? Uma falciforme? Não sei, tem que avaliar. Macrocítica, né? Tem uma anemia e tem macrocitose. Provavelmente megaloblástica. Pode ser a falta de B12, pode ser a falta de B9. Dá para avaliar. Né? E aí, por todo esse vídeo que eu já comentei aqui, B12, B9, você pode avaliar o ácido MMA e aquelas outras possibilidades todas que eu já comentei. Normocitose. Estou com anemia, mas é normocítica. Doença crônica, provavelmente é uma doença crônica, se não tiver falta, né, de B9 e B12, com concomitância da falta do ferro. Se for uma doença crônica, tem que investigar qual é a doença crônica base. É uma doença renal? É um câncer? Um tumor? Pode ser diversas coisas, como eu também já citei no vídeo anterior. Hemólise, estudos adicionais. Como que eu sei que tem hemólise? Você pode avaliar a bilirrubina total, direta, indireta, aptoglobina, também é outro indicador interessante de hemólise, LDH, potássio, tudo isso já foi comentado. Então, estudos adicionais para você tentar identificar se realmente a gente está diante, por exemplo, de uma anemia hemolítica. Até a questão da icterícia também, que é da clínica. Precisar estudar medula óssea? Então, leva para o hematologista. Vamos ver como está essa medula óssea. Então, uma outra situação que pode te ajudar nesse diagnóstico.
Bom, estou finalizando então a aula, exames laboratoriais, raciocínio clínico laboratorial nas diferentes anemias. Faço um convite para vocês reverem todos os vídeos da série para poder consolidar o conhecimento. Também gostaria de destacar que nesse momento vocês devem consultar o nutricionista ou o médico para individualizar todas as etapas da sua avaliação, prescrição e tratamento. Em nenhum momento, de nenhuma forma, esse conteúdo da série aqui dos vídeos se propõe a fazer isso. Desenvolver apenas o raciocínio lógico entre a clínica, exames laboratoriais e tratamento, mas sem contudo ter um caráter prescritivo para ninguém que esteja vendo esses vídeos. Também destaco que nesse vídeo aqui todas as fotos de suplementos e produtos foram meramente ilustrativos. Declaro nenhum conflito de interesse. Obrigado e até a próxima.